Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos à nossa lição de número 12 da nossa revista da faixa etária de jovens. Hoje estaremos estudando o seguinte assunto: quanto amo a tua palavra. Nós temos um texto principal que está aqui no Salmo 119, versículo 105, texto muito conhecido, por todos os cristãos, por todos aqueles que são leitores, assíduos da Bíblia, que diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem nunca ouviu esse texto sendo citado por aí, não é verdade? Resumo: a meditação diária da Bíblia gera sabedoria, discernimento, bem como direção para a trajetória de nossa vida. Então, nossos jovens, olha, temos aqui uma lição riquíssima para todos vós, para todos vocês, e afinal de contas, para todos os seres humanos, independente da sua idade. Fato é que a palavra de Deus tem sido, sim, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 97 ao versículo 109 é o nosso texto, base da nossa lição de hoje. O salmista diz o seguinte: ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Veja que neste versículo ele faz referência à palavra de Deus usando o termo tua lei. Versículo 98. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Veja que neste versículo o salmista usa a expressão teus mandamentos para referir-se à palavra de Deus. Terceiro versículo, versículo de número 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Veja que aqui, nesta expressão, ou nesse texto, no terceiro versículo que lemos desta leitura, o salmista faz referência à palavra de Deus da seguinte forma: teus testemunhos. Versículo número 100, que é o quarto versículo da nossa leitura. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Então, aqui o salmista refere-se à palavra de Deus usando a seguinte expressão: teus preceitos. Note que no primeiro versículo ele fala tua lei, no segundo, teus mandamentos, no terceiro, teus testemunhos, e no quarto, que é o versículo número 100, ele fala teus preceitos. Mas continua. Versículo 101, que é o quinto versículo da nossa leitura, diz: desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Já nesse versículo, ele usa o termo tua palavra, bem claro para todos nós. Versículo 102, não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Já nesta citação, ele refere-se à palavra de Deus usando o seguinte termo: teus juízos. Versículo 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Aqui, mais uma vez, ele usa claramente tuas palavras. Versículo 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Veja que aqui ele usa agora o termo teus mandamentos. E aí o versículo 105 que já lemos, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. 106. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Mais uma vez ele usa a expressão justos juízos, referindo-se à palavra de Deus. Versículo 107. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. 108. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. 109 e último. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Eu quero chamar a atenção dos amados que ficaram assistindo esse vídeo até agora para o seguinte:
todo o Salmo 119, em quase todos os versículos, o salmista faz referência à palavra de Deus. O coração desse homem estava tão impregnado com a palavra, ele estava tão apegado à palavra de Deus, ele estava tão envolvido com a palavra de Deus, que ele não da boca dele não saía outra coisa. Note que do versículo 97 ao versículo 109, em todos os versículos, ele refere-se à palavra de Deus, usando um termo ou outro, né? Por exemplo, tua lei, teus mandamentos, teus preceitos, teus juízos, ou o próprio termo tua palavra, né? Teus mandamentos, enfim. Ele faz referência à palavra de Deus. Não é à toa que no 105 ele disse, lâmpada para os meus pés. Realmente, quando o homem chega a ter uma vida apegada à palavra de Deus desta forma, a palavra do Senhor será lâmpada para os seus pés, será luz para o seu caminho. Quantos jovens vitoriosos, fortalecidos, abençoados teremos daqui para frente, né? Quantos teremos? Aqueles que se apegam com firmeza, aqueles que amam os preceitos do Senhor, aqueles que amam os mandamentos de Deus e guardam a fé em Jesus. Que maravilha! Introdução. Nesta lição vamos estudar o Salmo 119. O Salmo que, por sinal, é bem extenso, né? Bem extenso. Ele tem aí passando um pouquinho aí de 150 versículos. Numa leitura normal, você levaria em torno aí de 23, 24 minutos para ler apenas este salmo. Veremos a sua estrutura, seu propósito e o entusiasmo pelo comprometimento de viver os preceitos da lei de Deus na sociedade. O estudo desse salmo é um convite a potencializar a forma como nos relacionamos com a Bíblia, com a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro para ser aberto apenas na hora da leitura oficial, nas celebrações. A Bíblia é um livro que é para estar aberto em nossos corações todos os dias. Todos os dias, todas as noites dos nossos dias, porque assim estaremos todo o tempo na luz do Senhor. Vamos ao primeiro tópico. O apego pela palavra de Deus, né? O apego. Creio que todos que me ouvem sabem o que é isso, apegar-se a algo. Apegar, estar apegado, arraigado, firmado. A estrutura do Salmo. O Salmo 119 é o maior de todos os poemas do livro dos Salmos, bem como o maior texto da Bíblia. Não é adequado denominar os poemas dos Salmos de capítulos, como já aprendemos lá no início, né? Ele tem semelhança com o Salmo 19, um poema menor que mostra a beleza da lei no contexto da criação divina. O Salmo 119 também pode ser classificado na categoria de salmos de sabedoria, como, por exemplo, os Salmos 1 e 112, pois tem como propósito estimular o leitor a desenvolver uma vida reta e piedosa, tendo como seu ponto de partida a palavra de Deus. Ele faz parte do 5º livro dos Salmos. É uma canção precisamente estruturada de forma de acróstico. Ou seja, há uma estrutura de 22 estrofes organizadas de acordo com as 22 letras do alfabeto hebraico. Por exemplo, Aleph, Bet, Gimel, até a letra Tal, as 22 letras do alfabeto hebraico. Essas 22 estrofes são compostas de 8 versículos cada uma. E cada verso inicia com a respectiva letra que forma cada estrofe.
Por exemplo, a primeira estrofe, que vai do verso 1 ao 8, é formada por 8 versos e cada verso se inicia com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é Aleph. Claro que a tradução do texto hebraico para o português não nos permite perceber claramente essa estrutura. Mas quem consegue ler a Bíblia em hebraico vai perceber isso com clareza, né? Na Bíblia que a gente tem, não dá para a gente perceber isso. Mas lá nos escritos originais do hebraico, quem consegue ler hebraico percebe, né, esse dado interessante aqui. Essa estrutura privilegia a guarda dos preceitos divinos a partir da memória no coração. É o que diz o versículo de número 11, né? Versículo 11 do Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, uma das formas dos nossos jovens, e posso dizer uma das formas a mais eficaz, por que não dizer que não existe outra, né? Essa é a única, exclusiva. Então, vamos tirar aqui uma das formas. A forma mais eficaz para um jovem não pecar contra Deus é esconder a palavra do Senhor no coração. Nós tivemos uma lição falando na faixa etária de adultos sobre a família de Jesus e vimos ali um pouquinho sobre Maria, José, né? Claro que tudo bem resumido. E vemos que Maria guardava a palavra de Deus no coração. E isso fez ela se enquadrar, se encaixar direitinho nos planos divinos. Então, toda pessoa que guarda a palavra de Deus, essa pessoa também é guardada por Deus. Isso é preceito bíblico, é preceito do próprio Deus. Se você guarda a palavra, você vai ser guardado pela palavra, entende? Então, olha, gente, é muito importante, independente da sua idade, se você é um jovem, uma jovem, se você ainda está na adolescência, se você já passou da juventude, está na melhor idade, já está passando dos 40, se é uma pessoa idosa, não importa a idade. Se você guarda a palavra de Deus, inevitavelmente, a palavra de Deus vai te guardar, vai te preservar, vai te conservar, né? Vai te fazer uma pessoa mais do que vencedora. Então, existe esse propósito aqui, né? O propósito é para que quem memoriza o Salmo tenha os preceitos da lei como ponto de referência na trajetória da vida e assim viva de acordo com as Escrituras, né? Quem memoriza os Salmos, e eu posso dizer que não apenas memorizar, mas deixar que a palavra aprendida, memorizada, desça ao coração, que é de onde procede as saídas da vida, né? É um salmo que auxilia o crente a ampliar o pensamento bíblico, aprofundar o significado dos retos princípios e atingir um grande nível de fervor espiritual. Se você quer ser uma pessoa fervorosa no espírito, então a maneira mais eficaz é guardar a palavra de Deus no coração. Naturalmente é impossível expor o Salmo 119 em uma lição, né? Claro, a gente está numa lição, né, de escola dominical e não é possível falarmos a respeito de tudo. Eu posso afirmar para vocês que me ouvem agora que compilaríamos livros e mais livros, por que não dizer centenas e centenas de páginas a partir do Salmo 119. Posso afirmar que algo em torno de 3, 4 mil, 5 mil páginas não seriam suficientes para colocar tudo o que nos traz o Salmo 119. Então, estamos numa lição, passamos aqui apenas um pouquinho daquilo que Deus nos fala através do Salmo 119. Por isso, abordaremos aqui apenas 2 porções do Salmo. Veja que a gente está pegando aqui o quê? A primeira porção, o Salmo 97 até o versículo 104, que foi a nossa leitura, o nosso texto bíblico, que vai ser lido em sala de aula. E a segunda porção, o versículo 105 ao versículo 112. 2 porções pequenininhas e mesmo assim podemos dizer que está resumidíssimo na lição.
Não dá para falar sobre tudo. Segundo tópico, a meditação na palavra traz sabedoria e discernimento. Quando um jovem, uma jovem para meditar na palavra de Deus, para refletir sobre o que Deus está dizendo nestas letras que nos foram deixadas escritas, com certeza absoluta, esta pessoa vai crescer na sabedoria e vai ser uma pessoa que vai ter um discernimento bem maior da parte de Deus na sua vida, né? Então vamos ver aqui os versículos 97 ao 104, que foi que a gente leu uma parte deles aqui no início, outros mais, formam a estrofe iniciada pela letra hebraica Mem. No caso, apenas até o versículo 104, que são 8, né? Cada estrofe, contém aqui a estrofe iniciada pela letra hebraica Mem. O versículo 97 mostra que o salmista ama a lei de Deus e, por isso, ela é a sua meditação diária. Ou seja, por que o salmista medita diariamente? Porque ele ama a palavra de Deus. E quem ama a palavra de Deus ama quem? Ama o Deus dos céus, o Todo-Poderoso. Entende? É uma coisa que está muito ligada à outra. Nós amamos a Deus. Então, se nós amamos a Deus, nós amamos ouvi-lo. Nós amamos ler ao seu respeito. Isso é verdade, isso é fato, né? O versículo 98 ao 100 traz aqui a consequência dessa meditação diária. Qual que é a consequência? Sabedoria e discernimento. Nesse sentido, nem o conhecimento dos inimigos, né? As lições dos melhores professores e nem mesmo a experiência dos idosos se comparam com a sabedoria que emerge da meditação na palavra de Deus. É algo que você não encontra em outro lugar. É único, né? A lição é clara. Ser perito numa atividade profissional, ter uma invejável cultura intelectual ou até mesmo envelhecer, não significa ser sábio e um bom discernidor dos tempos. Podemos ser peritos em alguma atividade, podemos ser intelectualmente vigorosos, até mesmo experientes na vida, mas completamente vazios dos princípios divinos. Princípios estes que regem o nosso comportamento, tanto o comportamento espiritual como o comportamento moral. Só a meditação diária nos princípios eternos é capaz de nos tornar verdadeiramente sábios neste mundo. Olha que coisa interessante. Salmo 1, verso 2 e 3, vai estar dizendo para a gente: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, mas dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo isso por quê? Por causa da meditação e do amor pela palavra de Deus. Isso só é possível porque guardamos o que está na palavra do Senhor, como diz o versículo de número 100, que nós lemos aqui no início. Vou repeti-lo. Está escrito assim, olha: sou mais prudente do que os velhos. Por quê? Porque guardo os teus preceitos. Quais são os preceitos de Deus? A sua palavra. Entende? Terceiro subtópico. A meditação na palavra traz amor pela verdade. Os versículos 101 ao 104 mostram que quem observa os preceitos da palavra de Deus desvia os pés do erro. Verso 101, olha só: desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. Não se afasta dos juízos de Deus, né? Ao ponto de deleitar a alma na palavra do Senhor.
É essa experiência com a palavra que leva o crente ao perfeito entendimento da verdade e, ao mesmo tempo, faz aborrecer os caminhos falsos. Assim, uma das consequências naturais para a vida de quem perseverar, ou para a vida de quem persevera, em meditar diariamente na palavra de Deus, é amar o que é verdadeiro e aborrecer o que é mentiroso, o que é ilusório, o que é passageiro. Quer dizer, se você ama aquilo que é verdadeiro, você aborrece aquilo que é oposto a isso. Nossa, como precisamos ser cheios da palavra. Como precisamos ser cheios da palavra. E se você já ama a palavra de Deus, como é importante que esse amor cresça cada vez mais. Tópico 2. A palavra ilumina o caminho do justo. A palavra de Deus como direção para a vida. Os versículos 105 ao versículo 112 formam a estrofe iniciada pela letra hebraica Nun. O primeiro verso diz que a palavra de Deus é como lâmpada para os nossos pés. A imagem da luz neste versículo, como em outros, traz a ideia de direção de Deus para caminhar na vida. Tem coisa melhor do que isso? Ter a luz de Deus na nossa vida? Essa luz na vida de quem busca na palavra de Deus, o fundamento de tudo é como a luz do alvorecer que brilha cada vez mais até clarear o dia, como está escrito em Provérbios capítulo 4 e versículo de número 18. É da palavra de Deus que precisamos. Diante de uma infinidade de atuais filosofias, ideologias e outras mais coisas, no lugar de estimularem o melhor de nós, despertam os mais violentos vícios de nossa alma. A palavra de Deus é a direção certa para o caminho da vida porque, diferentemente das filosofias e ideologias contemporâneas, ela trata os nossos vícios e nos estimula a desenvolver as virtudes do Espírito Santo, que são remédio para as doenças da alma. O homem que ama a palavra de Deus e nela se apega diariamente tem uma alma sadia, é uma alma sã, saudável. Permitamos então que a palavra de Deus nos dirija para as virtudes do Espírito e, ao mesmo tempo, que ela instale em nossas almas o desprezo pelos vícios e instintos pecaminosos. Como viveremos bem? Como seremos completamente felizes? Mesmo em meio às lutas e adversidades, não estou pregando que, se você amar a palavra de Deus e guardar no coração, não vem tempos difíceis, né? Vem tempos difíceis, porém você tem o consolo de Deus na vida. Força, o poder do Espírito. Segundo subtópico do tópico 2, comprometido com os retos juízos da preciosa palavra de Deus. Ter a palavra de Deus como luz nos estimula a nos comprometer com ela. Por isso, o salmista jura a cumprir o seguinte: guardar os justos juízos da palavra. Ora, quem tem o privilégio de guardar a palavra sabe, letra A, que no momento da aflição pode ser vivificado pela palavra. Letra B, ele sabe que a vida piedosa tende a ser mais intensa. E letra C, ele sabe que no momento do perigo, ainda assim não se esquece da verdade. D, que, diante das armadilhas do inimigo, não se desvia dos preceitos da palavra. Quem guarda a palavra de Deus se compromete e se entusiasma com isso, a viver na contramão de todos e quaisquer valores contrários à palavra. Qual tem sido, então, o seu comprometimento para com os retos juízos da palavra de Deus? Você a ama? Tem meditado nela todos os dias? Ela alegra o seu coração? Você sente que ela te fortalece na hora da aflição e da dor?
É isso, a palavra de Deus faz essas coisas. Terceiro subtópico, guardando a palavra como legado recebido. O salmista reconhece que o testemunho que se encontra na palavra foi recebido como legado de seus pais. Por isso, seu coração está inclinado a guardar os decretos divinos para sempre. Nossa, Jesus! Como o salmista valorizava os seus pais, né? Como os amava. E assim teve também uma inclinação tremenda para o seu Pai Celestial, o Deus do céu. Esses dois versículos nos ensinam que recebemos a palavra de Deus como um legado de nossos antepassados. A Igreja de Cristo não começou conosco, muito menos a sua igreja local, onde congregamos. Houve homens e mulheres desprendidos que deram suas vidas para que a palavra de Deus pudesse nos alcançar. Há uma nuvem de testemunhas antes de nós. Por isso, somos convidados a agradecer a Deus pelos nossos pais, pelos nossos professores de escola dominical e também pelos nossos pastores que nos transmitiram a preciosa palavra de Deus, conforme diz segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 13. Quantas vezes recebemos de Deus a palavra por intermédio da vida de um irmão ou de uma irmã? E como aprendemos a palavra com eles? Portanto, olhe para trás e conheça o legado dos irmãos do passado que nos transmitiram a palavra de Deus. Aprenda com eles no presente a fim de amadurecer para o futuro. E não esqueça do conselho do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Ele diz assim, olha, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito, guarde a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. Timóteo havia recebido a palavra primariamente através da sua mãe Eunice, da sua avó Lloyd, e agora fora evangelizado por Paulo e ele nasceu de novo. Foi um homem valoroso na obra de Deus, na causa do Senhor. Terceiro e último tópico. A Bíblia como ponte ou como ponto de referência para os desafios atuais. Hoje nós temos muitos desafios, mas a palavra de Deus é capaz de nos fazer superar a todos. A Bíblia como base da trajetória da vida. Ao estudarmos o Salmo 119, percebemos que ele é um louvor a Deus pela existência da sua preciosa palavra. Essa palavra se encontra ao alcance de suas mãos por meio da Bíblia. Esta é a revelação especial de Deus para a humanidade. Ela é a revelação especial porque fala da história de redenção em que Cristo Jesus é o centro de toda essa história. Assim, a Bíblia é a base da trajetória de nossa vida porque ela nos revela Cristo e todos os seus ensinamentos necessários para a nossa vida. Por isso, a palavra de Deus perpassa os lugares mais escondidos dentro de nós. Ela e somente ela é capaz de penetrar ao ponto de dividir juntas e médula, alma e espírito, conforme diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 4 e versículo de número 12. Portanto, a Bíblia nos ensina a viver e também nos prepara para morrer, pois um dia prestaremos contas de tudo o que fizermos neste mundo, segundo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 10. É dito ali que é necessário que todos comparecemos diante do tribunal de Cristo para recebermos tudo conforme o que fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e verso 10. Segundo subtópico, a Bíblia como obstáculo às escolhas erradas. O Salmo 119 nos ajuda a perceber a Bíblia como base para a trajetória da vida. Ele também nos auxilia a compreender que, consequentemente, a Bíblia é um obstáculo às escolhas erradas. Ora, como ela alcança a nossa mente, nos ajudando a pensar a verdade, a amar a verdade e praticar a verdade.
A Bíblia se torna um antídoto contra as escolhas erradas. Quando pensamos, quando amamos e quando praticamos os valores que estão escritos na Bíblia, não há espaço para os valores seculares pervertidos. Por isso, diante de uma cultura secularizada é o que nos estimula a tomar decisões desprovidas dos valores atemporais e eternos da Bíblia, decida de maneira entusiasmada e firme a obedecer de todo o seu coração a palavra de Deus. Se fizeres isto, nunca errarás o caminho eterno. E sinta-se privilegiado de ser convocado por Deus a trilhar um caminho de sabedoria e discernimento num tempo marcado por tanta tolice, e por tanta ignorância espiritual. Nós precisamos ser sábios e a sabedoria está aqui. Na palavra de Deus, que a gente receba isto com amor nos nossos corações e seremos mais do que vencedores. Penúltimo subtópico de número 3. A Bíblia como fundamento sólido. O salmo que estamos falando ao seu respeito agora também nos ajuda a perceber a Bíblia como um farol que ilumina em tempos escuros. Sociólogos já descreveram este tempo como um período líquido em que não há valores sólidos, em que a superficialidade predomina na vida de muitos jovens. Suas esperanças e sentido de vida se desmancham com facilidade. Entretanto, a palavra de Deus é como uma rocha que traz fundamento a uma casa. Por isso, a Bíblia tem o poder de trazer lucidez, equilíbrio ao ser humano que perdeu a esperança. Nela encontramos o sentido de nossa existência e somos encorajados a viver de acordo com esse sentido, de uma maneira divinamente coerente com o que Deus nos vocacionou a ser. Deus nos chama para ser seus seguidores, seus servos, ovelha do seu pastoreio. Conclusão. A presente lição nos encorajou a ter a Bíblia em alta conta, a não ser mais aquele livro esquecido na estante, a não ser mais aquele livro misturado com outros, misturado de tão esquecido que é, O Salmo 119 nos ajuda a refletir a respeito da importância da meditação na Bíblia. Se tirar tempo e refletir de coração. A palavra de Deus em nossa trajetória de vida certamente nos fará vitoriosos. Você está inserido certamente num contexto externo em que os valores da Bíblia são desprezados. Entretanto, você tem a oportunidade de revelar esses valores bíblicos no contexto de sua vivência, de modo que as pessoas sejam influenciadas pelos princípios atemporais e eternos que brotam das Sagradas Escrituras. Portanto, honre a palavra de Deus. Em qualquer lugar em que você esteja, aonde for, o que estiver fazendo, honre a palavra de Deus em todo o tempo. E eu posso afirmar para você com convicção e com base na própria palavra de que a palavra do Senhor te honrará. E será base sólida para a tua vida, para que você jamais seja destruído pelo mal. Deus abençoe. Até a próxima lição em nome de Jesus Cristo Nazareno.